Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thaís, trabalho na Poatec, uma empresa gaúcha, então sou de Porto Alegre, moro em Porto Alegre, e sou formada em administração, estou fazendo pós em dinâmica dos grupos, e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês estrutura flat, como funciona na prática, tá? E por que isso? Porque hoje a Poatec é uma empresa que tem essa estrutura flat, então eu, como trabalho na área de RH com outras duas pessoas, a gente consegue organizar e fazer que isso realmente aconteça. Mas antes disso, acho que é importante explicar um pouquinho o que é a estrutura flat, né? Então, alguém aqui quer, enfim, compartilhar o que entende de estrutura vertical? O que é uma estrutura vertical para vocês? Não? Hierarquia, cargos, coordenador, analistas, especialista, coordenador, gerente, diretor, CEO, e infinitos, gigantes. E aí o que acontece muitas vezes aqui? A gente tem quebra de comunicação, a gente tem falha na comunicação, a informação muitas vezes não chega na base, as pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo, muita burocracia, né? Então várias coisas acontecem aqui que vai impedindo muitas vezes o crescimento e o desenvolvimento do time e da equipe. E aí quando a gente entra na estrutura horizontal, que é a estrutura flat, qual é a diferença? A gente tem o nosso CEO e abaixo dele está todos os times. E como é que a gente diferencia as pessoas? Através da senioridade, sendo 1, 2, 3, 4, 5. Então, todo mundo acaba tendo responsabilidade de responder para o time com que trabalha, para os colegas com que trabalha, para o cliente que atende, sendo ele interno ou externo, né? Então, aqui acaba tendo uma comunicação muito maior entre todos, uma visibilidade do trabalho de todos e uma aproximação de todos com todo mundo, né? Independente do time que eu atuo, da equipe que eu demando, independente disso. E aí, a estrutura flat, ela depende do time que eu trabalho, ou seja, eu dependo do time para crescer, eu dependo do time para me desenvolver, porque é através do olhar do outro que eu cresço, é através do olhar do outro que eu me desenvolvo, né? Então, na Poatec, como a gente, enfim, é uma empresa de desenvolvimento de software, a gente lida com diversos clientes. Então, todos os times respondem para o cliente, não respondem para um coordenador, não respondem para um gerente, não respondem para um diretor. Todos eles têm a responsabilidade de lidar diretamente com o cliente, tá? O eu, então a estrutura flat, ela depende muito do eu, do meu comprometimento, da minha gestão, da minha auto-organização, da minha gestão do tempo. Então depende muito de mim. Eu preciso saber lidar com isso, eu preciso entender se eu consigo trabalhar desse jeito ou não. E depende do meu cliente interno ou externo. Quando eu falo de cliente interno, eu, RH, eu atuo para os meus clientes internos, que são os colaboradores da Poatec. Quando eu falo externos, os nossos times da Poatec que atuam e lidam diariamente com o cliente, né? Então, quando a gente fala de estrutura flat, a gente olha para esses três grandes blocos, né? O time, a responsabilidade que eu tenho com eles, o eu, a minha organização, a minha cooperação e o cliente externo. E é através deles que eu recebo input no meu dia a dia. E aí, eu gosto muito dessa frase, e eu até já levei essa frase para o pessoal, que tudo que eu acho que eu sei sobre mim não tem valor. E por que não tem valor? Porque se eu acho, eu não tenho certeza. E o que significa isso? A gente precisa buscar isso através de feedback, através de conversa, através de one-on-one, que é o que a gente faz também na Poatec, para eu ter certeza, para eu entender as minhas competências, para eu entender as minhas forças, para eu entender o que eu tenho de melhor e conseguir continuar crescendo e não só olhar o que eu tenho de ruim e querer desenvolver aquilo e esquecer as minhas forças, né? Então, através disso, através do achar muitas vezes que a gente sabe, vai atrás, busca e pergunta, eu acho que eu sou uma pessoa comunicativa. Tá, mas alguém já te falou que tu é uma pessoa comunicativa? Eu acho que eu sou uma pessoa
tímida. Mas tu tá aqui, tu tá falando, tem certeza que tu é tímida? Então, muitas vezes a gente tem crenças que nos fazem acreditar em coisas que não realmente são verdades, porque a gente não vai atrás de um feedback ou de uma conversa. E aí, a estrutura flat, muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas e como é que funciona a avaliação de desempenho? Como é que vocês desenvolvem as pessoas da Poatec? O que vocês fazem com essas pessoas? Como que funciona realmente no dia a dia? Aqui é um ponto muito importante, porque o RH da Poatec acabou se tornando uma área estratégica educativa. E o que isso quer dizer? A gente educa através de um olhar muito próximo, né? Então, a gente educa através de um olhar de dia a dia, de um olhar com o cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem times que atuam para um cliente no exterior. E o que acontece? A gente precisa estar em contato com esse cliente no exterior para a gente conseguir receber feedback do nosso time, né? Para eles conseguirem nos enviar, ele está muito bem, não está legal, a produtividade dele não está legal. Então, o contato que a gente tem com o externo também é muito importante e que a gente consiga fazer com que essa informação chegue nos nossos desenvolvedores, enfim, no time como um todo. Isso quer dizer também saber lidar com autonomia e independência. E por que autonomia e independência? Por a gente ser uma empresa flat, eu não sou o RH que vou dizer, tu chegou 5 minutos atrasado, é 8h30, tu não está aqui ainda. Cada um faz o seu horário, cada um chega no horário que quer, vai embora no horário que quer, tem o seu intervalo de almoço, faz home office, quero ficar sexta-feira em casa, segunda-feira em casa, não tem problema. A única coisa que a gente diz, simplesmente organiza com o teu time, vai lá, tá bom, sem problema nenhum, só se organizem. Isso é muito importante, porque tem pessoas que estão esperando por ti, que dependem do teu trabalho. E muitas vezes a gente também precisa entender que trabalhar desse jeito não é para o meu perfil. E a gente precisa aceitar isso e não querer se transformar achando que não saber trabalhar com autonomia e independência ou não ter um gestor em cima de mim é ruim. Não é ruim. Depende do perfil e depende como eu vou me adaptar nesse contexto. E aí entra o olhar próximo, né? E é um olhar próximo do RH com as pessoas, do time como um todo, do nosso CEO que está próximo, do cliente que está próximo, do meu colega do lado, que se eu precisar, né, eu vou pedir ajuda, não vou conseguir entregar, pede ajuda. Tá, mas e os líderes? E o que acontece? Caramba, eles aparecem naturalmente. Os líderes, eles aparecem naturalmente. Não são os líderes que vão ficar na cobrança. É a liderança técnica, é a liderança de exemplo, é a liderança que eu vou olhar, que eu vou tirar uma dúvida, é a liderança que nós, RH, a gente vai dizer, me ajuda numa entrevista, ou me explica isso que eu não entendi, me mostra alguma coisa. Não é o de cobrança, é o simplesmente de exemplo, de inspiração. Ou seja, eles vão aparecer. É só a gente, como empresa, dar a oportunidade e quando eles começarem a surgir, a gente não cortar as asinhas. Porque muitas vezes acontece isso, né? As empresas, elas acabam cortando as asinhas dessas pessoas que têm esse potencial, que têm essa maturidade de saber lidar com o humano, né? De saber lidar com as pessoas. E eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas e eu amo trabalhar com pessoas. E essa é a grande diferença. Quando a gente tem um olhar próximo e com cuidado, faz toda a diferença no dia a dia da empresa. E aí, isso tudo acontece porque no nosso processo seletivo, então eu, como uma recrutadora, eu preciso entender e filtrar perfis que se adaptam a essa autogestão, né? E por que autogestão? Porque é eu que vou dar conta do meu dia a dia, é eu que vou entender as minhas entregas, é eu que vou tentar dar o meu melhor. Eu não vou ter ninguém me cobrando, eu não vou ter ninguém me exigindo, né? Então, para explicar um pouquinho para vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem eu não saber lidar com isso. E é o que a gente tenta mostrar em todo o nosso processo seletivo. Desde um primeiro screening, onde a gente liga, conversa com a pessoa, entende o contexto. Se é uma pessoa que vem há muito tempo trabalhando dentro de uma empresa mais burocrática, normalmente ela tem mais dificuldade de entrar nesse contexto mais flat, num contexto mais... não que não tenha cobrança, é diferente. Né? Não é uma coisa de, é todo mundo largado. Não é isso, não é essa a ideia. Mas a ideia é que automaticamente as pessoas se sentem responsáveis
de repente ela não vai se acostumar, ela não vai conseguir se adaptar. E eu, como recrutadora, e o meu candidato, a gente precisa entender que tem uma estrutura de organização que a gente precisa respeitar, porque ela é assim e ela não vai mudar, ela vai continuar sendo flat, e a gente precisa de pessoas que se adaptem a esse contexto. E aí aqui, o como a gente fez isso, e aí é através do olhar do outro, e aí aqui eu queria compartilhar e contar para vocês. O nosso time de RH a gente montou em fevereiro, então somos em 3 pessoas, e a gente entrou com um intuito, a gente ouvia muito, a gente não recebe feedback, eu não sei como é que eu tô me desenvolvendo, como é que eu vou crescer aqui na Potec, como é que é a carreira aqui dentro, como é que eu vou ser avaliado, enfim. E aí a gente viu que tinha um gap muito grande em relação a isso, e beleza, o que a gente vai fazer? A gente estruturou todo um processo de avaliação de desempenho, performance review, que a gente chama. A gente foi atrás de plataformas, a gente comparou plataformas, a gente comparou se valia a pena fazer presencial ou não, se valia a pena fazer com o time todo ou não, para ver o que se adaptava ao nosso contexto. E eu acho que o mais importante é não copiar modelos já existentes, né? Olhem internamente e vejam o que vale mais a pena para a estrutura de vocês. Criem o que vale mais a pena para a empresa de vocês. E aí, a gente, enfim, fez todo esse processo e achamos uma ferramenta que hoje a gente trabalha internamente, que ela é uma ferramenta não só para avaliação, mas ela é uma ferramenta de feedback ongoing. E o que é isso? O feedback ele não pode acontecer só de 6 em 6 meses na avaliação de desempenho. O feedback tem que acontecer instantâneo, ele tem que acontecer no fato, né? Então, a partir disso, a gente treinou, né, o nosso time, que a gente tem momentos de compartilhar conhecimento, a gente treinou como é que dá o feedback. E aí, para mim, a etapa mais legal de todo esse processo, a gente tem em torno de 10, 11 times, com algumas pessoas trabalhando só para um cliente, com outras pessoas trabalhando para 2 clientes. A gente olhou para eles, para cada time, e pediu para que cada um escolhesse a maneira que queria receber o seu feedback. Demos 3 opções. A primeira foi 360, todo o time dentro de uma sala. A segunda opção foi o one-on-one, ou seja, eu converso com todos, o fulano conversa com todos, e assim consecutivamente. E a terceira opção foi direto na ferramenta. A gente mandou esse e-mail para os times, e aí teve times que deram empate, e aí a gente só, resolvam, porque é a forma que vocês vão se avaliar. E aí eles nos responderam, decidiram, e aí a gente começou a rodar. E como é que a gente rodou? A primeira etapa foi a parte de avaliação do time, ou seja, a gente teve 4 times que escolheram o 360 dentro de uma sala, e aí a gente usou aquela ferramenta do continuar, parar e começar. Então a gente usou esses 3 como guia e norte para as pessoas avaliarem o colega, né? E aí começa a estudar mais sobre isso, para de reclamar tanto, e continua sendo essa pessoa que tu é, continua, né, ajudando o time. Então, assim, N formas que deu para avaliar. Então, tu podia trazer ali impressões e sentimentos que tu tem do teu colega. E até então isso nunca tinha acontecido. Então, a primeira a gente rodou desse jeito, e aí foram todos os times, dependendo, enfim, da escolha que o time teve. Aí o time que escolheu direto na ferramenta a mesma estrutura, com as mesmas 3 perguntas, e a gente não teve nenhum time que escolheu de one-on-one. E isso foi muito legal também. Aí a segunda etapa foi de autoavaliação. E o que significou essa autoavaliação? Não foi uma autoavaliação de tô bem, não tô bem, tô gostando, não tô gostando, tá ruim. Me classifica, me dê uma nota de 1 a 5 de como tu tá nesse quesito. Me classifica, não foi isso. A nossa autoavaliação, se eu não me engano, foram 3 ou 4 perguntas, não me recordo muito bem, mas era para fazer um overview. E o que significa isso? Cara, o que tu entregou efetivamente nos teus últimos 6 meses aqui na Potec? Me relata. Projeto, me comuniquei melhor, entreguei um projeto gigante, estou terminando um projeto agora. Teve gente que elencou, teve gente que escreveu muito, cada um da sua maneira. A outra pergunta foi, qual foi a melhor entrega que tu acha que tu teve e por quê?
poder ler aqueles feedbacks me autoavaliando e super críticos, né, com um olhar super crítico do que eu podia fazer melhor, do que eu não fiz e eu sabia que eu podia ter feito. Pra gente foi, assim, o maior presente de poder ler e ter contato com todas aquelas informações. E aí a terceira etapa foi o feedback do cliente com aqueles times que atuam com cliente externo. A gente fez um typeform, um formulário com as mesmas 3 perguntas, continuar, parar e começar, e enviamos para os clientes e os clientes nos retornaram. Esses feedbacks a gente consolidou todos eles e aí a gente partiu para uma análise, nós do RH analisamos tudo direitinho e a partir disso a gente começou a dar os retornos, né? Todos os nossos retornos foram com a nossa psicóloga e o nosso CEO, ele participou de todo esse processo, então de acompanhamento, a gente grifou, a gente mostrou, a gente conversou para ver se entendeu, se não entendeu, se fez sentido, e aí foi quando a gente foi para a prática, né? Ou seja, consegui levar para o meu time uma prática que a gente ainda não tinha na Potec, né? Uma prática de desenvolvimento numa estrutura flat, que eu não tenho liderança e eu não tenho uma pessoa próxima que eu consigo avaliar. Então, o nosso RH, quando eu falo que ele se torna educativo, a gente tem que aprender o limite de cada um, a gente tem que aprender até onde cada pessoa vai, até onde vai o conhecimento de cada um. Quando eu não tenho um líder próximo, isso dificulta, mas isso me aproxima do RH, aproxima o RH do meu time como um todo. E aí, a gente teve méritos, então onde a gente viu pessoas que vinham desempenhando bem, que mereciam esse mérito. Logicamente a gente também teve promoções de pessoas que, enfim, já subiram o seu cargo, subiram o seu nível de maturidade. E aí a gente conecta com o plano de desenvolvimento individual, e o que é isso? É o nosso PDI. E eu acho que aqui é muito importante, o PDI é individual, né? O PDI é meu PDI é teu e teu. Eu que quero me desenvolver, não é o RH. Então, nós, RH da Potec, a gente não vai puxar pela mão, né? A gente não vai dizer, vem cá comigo fazer teu PDI. Não, é o colaborador que tem que ir lá e dizer, RH, eu quero fazer meu PDI, me ajuda, me dá um norte. Então, nós, eu costumo dizer que eu não vou dizer que tu tem que dobrar na próxima quadra à direita e depois à esquerda. Eu vou aparar arestas e te ajudar a chegar lá no lugar, a tua carreira, enfim, aonde tu quer chegar. Mas eu não vou te dizer por onde tu tem que ir. Eu vou te ajudar e eu vou te aconselhar. Mas os caminhos, o melhor caminho, é tu que vai me dizer. E aí aqui, logicamente, a gente também entra daí, né, no plano de melhoria de performance, que são aquelas pessoas que não estão performando bem, onde a gente senta, a gente mostra, a gente coleta feedback, e aí a gente entra, né, nesse plano de melhoria de performance, que muitas vezes, ou a pessoa entende que ela não está performando bem, e ela entende que não é um momento legal, e pede para sair, pede uma demissão, ou nós, como empresa, a gente também vê que a pessoa não está performando bem, e a gente opta também por demitir. Então, isso é maturidade do RH, isso é onde a gente consegue mostrar os profissionais que estão numa produtividade altíssima, que a gente consegue reconhecer, e aqueles que não também conseguem reconhecer. Porque isso é feedback. O feedback, a gente só sabe que a gente não está performando, que a gente não está entregando, quando a gente tem feedback. E o que eu costumo dizer, demissão, ela não pode ser surpresa para ninguém. Nem para a empresa, nem para o funcionário. Ele tem que estar avisado. Ele vai saber. Ele está sentindo, porque ele já vem nessa constante, ele já vem nesse processo há muito tempo. E aí, eu termino dizendo que um processo de avaliação, um processo de estrutura flat não é fácil. A gente lidar com todo um time, uma empresa de tecnologia que tem uma performance muito alta, uma galera muito inteligente, a gente não ter líderes acompanhando, é um dia a dia difícil, mas é um dia a dia gostoso, é um dia a dia que vale a pena, porque a gente entende a capacidade de cada um, a produtividade de cada um, e eu acho que estrutura flat está completamente ligado
gente é uma empresa aí média, então quem dá uma passadinha por Porto Alegre, está aqui meus contatos, meu e-mail, LinkedIn, telefone, e fiquem à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta. É isso. Boa tarde. Eu queria saber como que é a estrutura de comunicação de vocês, se isso é feito por e-mail, se vocês têm um aplicativo para se comunicarem, porque é uma realidade difícil para o RH chegar a essa comunicação, uma vez que o pessoal não tem muito hábito de ler e-mail, fica acumulando. E a outra pergunta é, não tendo a chefia, como o RH elabora esses projetos e chega nas equipes? Ele pede licença para alguém? Como que funciona isso? Vamos na primeira de comunicação, então. A Potec tem como cultura e como um valor, toda quarta-feira de manhã, é sagrado, às 10 horas da manhã, a gente tem a nossa team meeting. Ou seja, é o único dia, é o único horário que a gente pede e preza para que todos os colaboradores estejam na Potec. Só não vão estar aqueles que trabalham aqui em São Paulo, que fazem home office porque tem que fazer, tá? Todos os outros estão na Potec, que é onde a gente faz o nosso comunicado, né? Então, onde a gente passa informação, como é o andamento de projeto, entregas que foram feitas, eventos, as pessoas novas que estão entrando. Então, tudo a gente acaba passando na quarta-feira de manhã. Se não, a gente tem um grupo no Slack também, de HR News, onde ali a gente coloca todas as informações voltadas para o RH, né? Então, sei lá, até de, pessoal, vamos lavar a louça, porque a gente, né, não tem uma pessoa, mas ela só vai de manhã, até, enfim, pessoas que saíram da empresa. Então, é um grupo no Slack onde a gente faz todos esses comunicados. E aí, a gente é um RH aberto, né? Eu acho que essa é a diferença também. É um RH disponível, onde qualquer pessoa pode chegar ali e perguntar, Thaís, o que está acontecendo? Thaís, eu posso fazer isso? Thaís, como é que tá, né? Então, a gente também, o RH, se mostra aberto para qualquer dúvida que tiver. Pouco a gente usa o e-mail, assim, só para coisas muito extremas, mas raramente a gente usa, porque as informações a gente acaba segurando para todas as quartas a gente passar tudo junto. Respondido? Tá. E a outra não, a gente não pede licença. A gente vê necessidade, né? Então, o projeto de avaliação, a gente viu a necessidade, porque todo mundo estava pedindo, eu não tenho feedback, eu não ganho feedback, eu não sei me desenvolver. E aí, a partir da necessidade interna, a gente criou um projeto. E o nosso CEO, né, a gente tem dois, o Cristiano, que fica aqui, o nosso outro CEO, ele fica nos Estados Unidos, no nosso outro escritório nos Estados Unidos. E o Cristiano a gente apresenta, ele dá alguns palpites e vamos lá, né? Então, porque é um olhar de pessoas, é um olhar de RH, e aí o Cristiano vem com a parte técnica, porque ele é do ramo de TI. Então, a gente não pede licença para os times, a gente conversa muito. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Potec, eu quis perguntar o que eles achavam do nosso processo seletivo, né? Ou faz sentido a gente participar de premiações, de melhores empresas, essas coisas assim, porque é importante eu ouvir o meu cliente interno antes do RH tomar uma decisão, porque essas decisões não são do RH, elas são da empresa e compete à empresa, né? Então, eu competir melhores empresas, eu preciso que os meus colaboradores estejam satisfeitos e estejam a fim de participar da pesquisa, porque senão de nada adianta. E aí a gente viu que não fazia sentido participar de pesquisa nenhuma, que não tinha assim, que a gente podia investir o dinheiro que a gente ia investir nisso, a gente podia investir em outro lugar e está tudo certo. E aí, processo seletivo, bata isso. É muito comprido, não faz sentido, a gente tem que participar. Não, a gente não pode mais participar, vamos tentar botar uma etapa aqui no meio para ver como é que fica. Então, assim, tudo é uma construção conjunta, né? Então, isso é muito importante e por isso o RH próximo e com um olhar próximo. Porque quando eu olho o próximo, eu sei a necessidade que eu preciso e quando eu atuo certeiro. Eu faço a ação certa, com um olhar certo, como um feedback ou como um processo seletivo melhor. Mais alguém?